Olá, pessoal! Meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o desmatamento. Aqui está o nosso sumário, então nós vamos falar sobre o desmatamento, sobre as suas causas, consequências, impactos e também sobre algumas soluções. Bom, vamos começar sobre o que é o desmatamento. Desmatamento também pode ser chamado de desflorestamento. Ele é aquele procedimento para remover de forma total ou de forma parcial a vegetação de uma determinada área. E atualmente, o desmatamento ele é um dos mais graves problemas ambientais, pois além de devastar, né, as florestas e os recursos naturais, ele compromete também o equilíbrio do nosso planeta e também afeta a nossa economia e a nossa sociedade. Esses dados aqui são do MapBios. Em 2019, a área desmatada do Brasil, ela foi equivalente a 8 cidades de São Paulo. Foi uma perda de ao menos de 1,2 milhões de hectares de vegetação nativa, que atingiu a todos os biomas do nosso país. E esse relatório do MapBios, ele revelou também que mais de 60% da área desmatada na Amazônia, que equivale a uns 770 mil hectares. Então, desses 1,2 milhões de hectares, né, 70% está na Amazônia. E em seguida vem o Cerrado, com 408 mil hectares, Pantanal, com 16 mil hectares, a Caatinga, com 12 mil hectares, a Mata Atlântica, com 10 mil hectares, Pampa, com 642 hectares. Bom, mas quais são as causas, né, do desmatamento? As causas do desmatamento elas são diversas. E, em sua maior parte, ela é composta pelas atividades antrópicas, pelas atividades humanas. Elas acabam provocando e intensificando a ocorrência desses problemas. Como, por exemplo, a expansão da agropecuária, que acaba fazendo ali as aberturas, né, de áreas para agricultura, pastoreiro ou áreas rurais que ficam ali à espera da valorização financeira. Atividades mineradoras são áreas que são devastadas, né, para instalação de equipamentos e atividades de exploração, seja do ouro, alumínio, do ferro. O aumento, né, da exploração dos recursos naturais devido à procura por matéria-prima. A intensa urbanização, também as queimadas, sejam elas acidentais ou intencionais. Então, o desenvolvimento econômico, em muitos casos, ele é colocado acima de outras preocupações, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, deve ter um equilíbrio entre nós nos desenvolvermos, né, que é necessário, e também nos preocuparmos com o meio ambiente. Alguns programas e iniciativas de governos, tanto federal quanto estadual, eles visam o desenvolvimento constante, mas muitas vezes, né, acabam incentivando de forma indireta ou diretamente o desmatamento em favor, né, a pecuária, a produção de soja, a exploração de minerais. E as atividades econômicas realizadas na Amazônia hoje, por exemplo, né, em parte uma resposta é à demanda internacional por matéria-prima. E as exportações brasileiras de soja, de carne, por exemplo, elas estão relacionadas com os mercados de outros países. E elas têm influência direta nos resultados econômicos aqui do nosso país. E essas oscilações que ocorrem no mercado, elas funcionam de modo como fosse um incentivo para os pecuaristas, para os sojicultores, eles expandirem as suas áreas de cultivo. E ao mesmo tempo que esses produtores agropecuários, eles precisam encontrar formas, de tornar os seus produtos cada vez mais competitivos no mercado internacional, a opção mais barata, né, tem sido expandir seus negócios para a Amazônia, por exemplo. Bom, aqui são alguns exemplos sobre essas causas, né, em cada um desses biomas. O desmatamento, ele cresce à medida que aumentam as demandas por produtos agrícolas e pecuárias, sendo necessário converter a vegetação natural em áreas de lavouras e pastagens. Também, ele também cresce por conta dessas atividades antrópicas que eu falei anteriormente.
Então, nos últimos anos, a expansão da agricultura e da pecuária, ela representa o maior fator de risco, né, para o bioma cerrado, relacionando principalmente a monocultura intensiva de grãos e também a pecuária extensiva de baixa tecnologia. No caso da mineração, a atividade mineradora ela também trouxe graves consequências ambientais, como a contaminação dos solos e das águas. Nesse bioma, um dos impactos ambientais muito graves foi causado pelo garimpo, e foi a contaminação dos rios, né, com mercúrio, provocaram a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d'água. Na questão da queima, ela está associada ao desmatamento, né? Sendo um grave vetor de devastação dos biomas. E o cerrado é o bioma mais adaptado às queimas, mas às queimas naturais, pois elas ocorrem, né, em baixa escala. As queimas provocadas pelo ser humano, elas continuam sendo a base, né, para a expansão econômica, mas sob práticas agrícolas que são insustentáveis. No bioma Pantanal, em 2008, as áreas de pastagem para pecuárias elas ocupavam 43% do planalto. Também a falta, né, de práticas de manejo adequado do gado, das pastagens e do solo resulta também no aumento de processos erosivos. O que acaba resultando nos processos erosivos, né? Pois não tem a vegetação ali para proteger. Antes, né, de desmatar, havia floresta, havia vegetação que protegia aquele solo de processos erosivos. Então, acaba tendo ali a pastagem do gado, o impacto da chuva também, e acaba tendo esses processos erosivos. No Pantanal, né, a queima ela é utilizada para a limpeza do pasto e para a colheita da cana-de-açúcar liberando gases, né, do efeito estufa, que são considerados nocivos ao ambiente. E esses gases do efeito estufa a gente já sabe que acarretam o aquecimento global, as mudanças climáticas. No bioma caatinga, o corte, a queima, elas sustentam, né, a agricultura tradicional, cujos impactos eles são sentidos na fertilidade do solo, também na extinção de espécies da fauna, da flora. A Amazônia, a queima, ela favorece a expansão da agropecuária, né? Tem aquela área de floresta e eles queimam para expandir a agropecuária. Mas ali acaba prejudicando as florestas, prejudica o solo, o clima, os rios. O Pampa, a superlotação de animais em pastejo tem levado à degradação da sua vegetação original e, sobretudo, pelas características, né, da pecuária extensiva. E os dados divulgados pela MMA significa Ministério do Meio Ambiente, e pelos dados divulgados por ele, em 2010, mostra que o bioma que já perdeu quase 54% da sua vegetação original é o Pampa. Bom, e quais são os impactos, né, desse desmatamento? O primeiro impacto que a gente pode ver aí é a perda da biodiversidade. Então, as espécies, elas perdem o seu habitat ou não conseguem, né, sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que acabam ficando ali. Então, as populações, sejam elas de animais, micro-organismos, plantas, elas acabam ficando debilitadas, né, e podem acabar sendo levadas à extinção. E até mesmo o desmatamento localizado, ele pode levar à perda dessas espécies. O outro impacto é na degradação do habitat. Então, a estrutura e a composição das espécies, elas sofrem o efeito dessa fragmentação da paisagem. O mesmo acontece com o microclima. E esses fragmentos paisagísticos, eles são vulneráveis à seca e aos incêndios florestais também. Então, são alterações que afetam negativamente uma grande variedade de espécies animais. E o outro impacto é a modificação do clima mundial. Então, é reduzida ali a capacidade das florestas, né, de absorver o gás carbônico. E, ao mesmo tempo, existe a presença, né, muito maior da liberação desse gás carbônico. Então, há um desequilíbrio ali da quantidade de florestas, quantidade de áreas verdes e há um aumento de atividades antrópicas que liberam esses gases do efeito estufa, que liberam o gás carbônico.
E o outro impacto é a perda do ciclo hidrológico. O desmatamento ele reduz os serviços hidrológicos que são providenciados pelas aves, sendo são serviços fundamentais, essenciais. Quando a redução de chuvas ela se soma, né, à variação natural que caracteriza a pluviosidade da região, a seca resultante pode provocar grande impacto ambiental. E outro impacto é o impacto social. E com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidades, né, de usufruir dos benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas eles oferecem. Isso significa o quê? Isso significa que gera mais pobreza, pois aquelas pessoas não conseguem usufruir de recursos naturais. Bom, aqui a gente tem um vídeo, ele fala sobre a Amazônia, mas todos os biomas, né, eles sofrem impactos do desmatamento, eles também têm a sua riqueza. Rios sinuosos serpenteiam através da mata nativa, formando uma das paisagens naturais mais belas do mundo. Esta é a Amazônia brasileira. A maior floresta tropical do planeta abrange 6,9 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, ocupando 4,2 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Cerca de 60% da floresta amazônica está em território nacional, ocupando quase metade da área do país. Ela é o nosso maior bioma e a mais rica reserva de biodiversidade do mundo. No Brasil, a Amazônia cobre totalmente 5 estados e parcialmente outros 4. Belém e Manaus, as 2 grandes metrópoles da região, estão entre as 10 maiores capitais brasileiras. A riqueza amazônica compreende aproximadamente 10% das plantas do planeta. São pelo menos 11 mil espécies de árvores na floresta. Além disso, a Amazônia é o habitat de mais de 400 mamíferos, cerca de 1.300 aves e milhões de insetos. Os 25 mil quilômetros de águas navegáveis da região formam a maior bacia hidrográfica do mundo. Sob os cursos de seus rios, vivem aproximadamente 3 mil espécies de peixes. A Amazônia representa quase 42% da cobertura florestal do país. Ela estoca entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono. Mas o melhor da Amazônia também está em sua gente. Músicas, danças e uma culinária que não se encontra em outro lugar fazem da diversidade cultural um dos traços mais marcantes da região. A Amazônia ainda possui uma grande variedade de produtos florestais, que permite a manutenção de diversas comunidades locais. Mais de 2 milhões delas dependem diretamente da floresta para sobreviver, em atividades como a agricultura familiar, a extração de castanha, do açaí e da construção de barcos. Só entre indígenas, são mais de 100 etnias que falam diferentes idiomas. Além de garantir a sobrevivência desses povos tradicionais, a Amazônia ajuda a irrigar e manter o vigor da agricultura, suprindo de água quase 200 milhões de brasileiros. Mas, infelizmente, não só de maravilhas e belezas vive a Amazônia. Grandes também são os números da destruição. A falta de governança e o caos fundiário abrem espaço para que o desmatamento siga em frente, beneficiando criminosos e políticos corruptos. Nas últimas décadas, o desmatamento saltou para 18% no bioma. Uma área equivalente aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo já foi botada abaixo na maior floresta tropical do mundo. E o prejuízo, como sempre, é dividido por todos os brasileiros, inclusive por aqueles que ainda vão nascer. Uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a Amazônia enfrenta um acelerado ritmo de degradação para a extração do produto. E a maior parte dessa retirada é ilegal e predatória. Áreas protegidas estão sendo reduzidas e os direitos indígenas violados. A agropecuária é outro vetor de desmatamento que vem ocupando enormes extensões de terra, sob a desculpa de que a Amazônia é o celeiro do mundo. Gradativamente, produções de soja e gado aumentam a pressão sobre a floresta, tomando conta dos remanescentes nativos de forma predatória e expansiva. O Brasil tem atualmente a 2ª maior área agrícola do mundo. São mais de 300 milhões de hectares desmatados, mas quase 1/3 é pasto de baixa produtividade.
Com a falta de governança e de fiscalização, os grandes desmatadores conquistaram o espaço. Muito se perde com o desmatamento. Espécies de animais e plantas entram em extinção. Doenças espalham-se. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados têm sua sobrevivência gravemente ameaçada. Com o avanço das lavouras e das pastagens, agrotóxicos contaminam rios, seus afluentes e o solo. A queimada da floresta amazônica agrava os níveis de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Além disso, os ciclos de chuva em várias partes do mundo, que são regidos pela Amazônia, podem ficar comprometidos. A estratégia econômica escolhida para a região deixa de fora ainda 2 elementos essenciais na grandeza da Amazônia: sua população e seus ecossistemas naturais. Se esse modelo já não fazia sentido no passado, hoje faz menos ainda. Não é à toa que alguns estudos já apontaram a relação entre desmatamento e pobreza. Quanto maior a devastação, pior é a qualidade de vida das pessoas. O avanço descontrolado sobre as matas deixa um rastro de pobreza, conflitos e enormes áreas abandonadas e improdutivas. Mas ele pode e deve ser evitado. Diversos estudos apontam que o país não precisa cortar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção de alimentos. Com investimento e tecnologia, a produção poderia até dobrar, só utilizando as áreas já abertas. Debaixo das árvores, também há um mundo a ser explorado de forma responsável. As florestas brasileiras são uma fonte inesgotável para pesquisas, além de oferecer frutos, sementes e outras riquezas que podem ser usados de forma planejada. Isso geraria ainda mais benefícios para a economia e para o povo. Portanto, desmatar não faz sentido economicamente, ambientalmente e nem socialmente. Bom, então as consequências, né, e os impactos provocados pelo desmatamento são muito graves. Por isso, no começo dessa aula, eu falei que atualmente o desmatamento ele é um dos mais graves problemas, né, ambientais. E a primeira afetada com esse problema é a biodiversidade local, pois uma vez que há, né, a destruição das florestas, acaba perdendo o habitat natural de muitas espécies, contribuindo assim para a morte de muitos animais e até mesmo para a extinção. E isso acaba trazendo problemas para a cadeia alimentar e também para os ecossistemas locais. E o desmatamento ele também gera consequências negativas sobre a água e sobre o solo, como eu falei anteriormente, né? Como as florestas elas são responsáveis pela regulação de uma parte das águas doces superficiais do mundo, elas contribuem fornecendo umidade para o ambiente. Então, a retirada delas implica na alteração do equilíbrio climático de muitas regiões e aumenta, né, intensifica o efeito estufa, pois não tem o equilíbrio, aumenta o efeito estufa, né, pois não tem equilíbrio entre a quantidade de florestas, né, a quantidade de áreas verdes, para a quantidade de atividades antrópicas que liberam esses gases do efeito estufa. Então você pode me perguntar, mas após muitas décadas, né, de trabalhos pela conservação ambiental, por que a Amazônia ela ainda enfrenta ameaças, né? Não só a Amazônia, outros biomas também, outras florestas, outros biomas também ainda enfrentam, né, essas ameaças. Bom, a gente pode falar que, por exemplo, todos os recursos, né, e os esforços que já foram investidos em atividades de conservação nesses biomas, na Amazônia principalmente, deveriam ter posto, né, um fim nessa destruição florestal. Mas não é fácil assim. Porque a gente está em uma constante mudança, né? Existe uma mudança e uma evolução constante nos fatores que levam, né, essas ameaças à floresta. As coisas mudam, né? Tem novas atividades antrópicas que acabam gerando essas ameaças. Então, as soluções para essas questões, elas mudam também. Elas precisam ser constantemente adaptadas. Então, quando uma atividade antrópica que nós realizamos acaba afetando, ameaçando determinado bioma, determinada floresta, a gente precisa adaptar, né, as soluções para aquela atividade antrópica. E os problemas atuais, eles não são os mesmos, né, de uma ou duas décadas atrás. Então, os desafios da conservação, eles também estão sempre se transformando, porque as atividades antrópicas, ameaças, elas também mudam.
Bom, então quais são as soluções, né, para essas ameaças? Quais são as soluções para esses problemas? Tudo começa pela educação, né? O caminho para isso é a educação, é esclarecer a respeito dos benefícios gerados pelas florestas e para a mudança de formas de pensamentos e também de hábitos, né, de produção e consumo que levam ao desflorestamento. Todos devem estar envolvidos, os cientistas, os governos, as empresas e instituições e também, principalmente, a população. Então, é necessário ter ações do governo com políticas públicas mais rígidas, leis, né, que coloquem mais fiscalizações e respeite as fiscalizações. Ações de empresas, de investidores e essas ações em conjunto com a sociedade. Bom, aqui eu vou apresentar algumas soluções que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Essas soluções, elas são do site Eucatu. Esse site é um site muito legal, que eles mostram algumas atitudes, né, conscientes que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Bom, a primeira solução é compre produtos de madeira certificada. Então, quando for comprar algum produto de madeira, né, questione sobre a origem daquele produto. É, de onde é aquela madeira, como foi realizada a extração. Então, verifique se a sua fonte ela é legal, ela é sustentável. E opte também, né, pela madeira que é certificada. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver essa certificação aqui, ó, FSC. É um tipo de certificação, também tem outras. Outra solução é reduza o consumo de carne bovina e prefira produtos certificados. Então, ao reduzir o consumo de carne, né, os impactos associados à sua produção, ele também são reduzidos, como, por exemplo, o desmatamento. E uma alternativa é você substituir, né, essa fonte de proteína por outras fontes de proteína, como, por exemplo, a vegetal. E se for substituir por outra fonte de proteína que seja animal, que ela seja certificada. Como, por exemplo, aqui, a certificação Corim, né? Que é uma produção sustentável também. A outra solução é reduz o consumo de papel. Ainda que a maior parte, né, da produção de papel ela venha de florestas que são plantadas e que não são nativas, economizar papel você evita, né, o gasto de água, o gasto de energia, o gasto de emissão de gases do efeito estufa em seu processo produtivo. Essas outras duas soluções apoie programas de conservação de florestas, né, fazendo doações para instituições. Se não for possível fazer doação, contribuir financeiramente, né, defender as causas dessas instituições. E a outra solução é use sua voz para participar de mobilizações, né, contra o desmatamento e também para cobrar o governo, né, e as empresas também. Assim, dessa forma, a gente reverte nesse cenário. Nesse site também apresentou essas ONGs, né? São ONGs que promovem o reflorestamento. Essa aqui, a AAF, é os Amigos da Floresta, tem a Flora Tietê, tem a Nordesta, tem a Onda Verde e também tem a Iniciativa Verde. Então, eu termino essa aula com a apresentação dessas ONGs, né, para vocês. Então, procure conhecer elas, apoiar, ajudar financeiramente. Se não for possível, né, apoie a causa delas. E dessa forma a gente consegue reverter esse cenário. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. E essa foi mais uma aula do Home Bill.